Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então nós voltamos com as nossas videoaulas, tá? Já faz acho que uma semana, 10 dias que eu não faço. As últimas duas videoaulas que eu fiz foi a resolução comentada, né? Da última atividade avaliativa nossa, foi da quarta atividade do segundo bimestre, ok? Então, essa primeira atividade eu deixei um período de estudo, então não foi cobrado nenhuma atividade avaliativa. Então, eu vou fazer agora uma série de videoaulas onde nós vamos estudar geometria espacial, tá? Então, serão várias videoaulas, quantas forem necessárias, tá? O assunto é um pouco extenso, eu já encaminhei os slides para vocês, né? Já estão os slides, né? O arquivo dos slides está postado lá no Google Classroom. E também eu fiz um vídeo, né, dos slides, eu peguei os slides, claro que são feitos no PowerPoint, e transformei isso em vídeo, só que não tem áudio, tá? Então também postei para vocês, está lá no Google, ok? Então agora já falar de geometria espacial, vou procurar contextualizar um pouquinho, pessoal. Essa primeira aula é mais a respeito disso, tá? E depois a gente começa então a estudar as figuras geométricas espaciais, ok? Bom, como vou falar de geometria, acho que é interessante a gente contextualizar isso um pouco, né? Saber o significado da palavra geometria, né? Se a gente for procurar na etimologia da palavra, né? Geo está ligado à terra, significa terra. Metria, medida, né? Então, medida da Terra. Bom, mas não, quando eu trabalho com geometria, então eu falar só sobre a medida da Terra. Não, é a origem, né? Então, se nós voltarmos, por exemplo, aí a 3.000 anos antes de Cristo, né? Lá no Egito antigo, né? Antigo Egito, ok? Naquela civilização egípcia, na verdade, eles viviam do que era produzido às margens do rio Nilo, certo? Então, nas cheias, né? Claro que a água do rio elevava, né? Se elevava, tá? Então, ela jogava na beira do rio Nilo ali um tipo de limo, né? Que é uma substância, né? Que é formada por argila, e tudo aquilo que se forma às margens de um rio, tanto é que até hoje, né, muitas das cidades cresceram, se desenvolveram à margem dos rios, porque exatamente a população dali, a comunidade dali se beneficiava de toda aquela riqueza que existia, que existe ainda às margens do rio. Então imagina isto há 4.000, há 6.000 anos atrás, 5.000 anos, há 5.000 anos, claro. Se é há 5.000 anos, é porque está lá atrás, ok? Então, era uma forma daquela civilização sobreviver. Então, o que eles faziam? Assim que baixava-se a água, né? Então, voltava ao normal, passava a cheia, então o rio voltava ao seu leito normal, então ficava às margens do rio ali uma terra bastante fértil para se produzir. Então, começou a se organizar. Então, eles pegaram aquela terra e dividiam, faziam divisões em partes, né? Para que a comunidade, a civilização daquela época pudesse aproveitar. Então, produzia ali os seus alimentos. Então, desenvolvia-se a agricultura às margens do Rio Nilo. Então, teve que se medir, né? Até porque essa civilização tinha que se entender, tá? Então, começaram a fazer as medições. Então, a geometria, digamos, começou ali, medida da Terra, tá? Então, mais ou menos esse é o significado. Não vou falar da história da matemática, porque não é o objetivo do nosso estudo agora, né? Quem tiver interesse aí, pode pesquisar. E depois, né, com mais, vamos puxar mais para próximo de Cristo, né? Do nascimento de Cristo ali. Então, mais ou menos uns 300 anos antes de Cristo,
Lembra que essa história do Egito que eu falei, isso aí data de 3.000, 3.500 anos antes de Cristo. Agora, mais atual, mais próximo, mais atual não, porque já faz bastante tempo, ok? Mais próximos aí da era cristã, ali do início, né, da era cristã, aí uns 300 anos antes de Cristo, aí vieram toda essa geometria, essa ciência, né, ela foi bem organizada. Então aí entraram alguns nomes, né, alguns geômetras como Arquimedes, como Descartes, Tales de Mileto, Euclides. Inclusive Euclides é conhecido como o pai da geometria, né? Euclides de Alexandria teve uma participação importantíssima, né, no estudo da geometria. Tanto é que fala-se geometria euclidiana, que é essa que nós estudamos nas escolas. Tá bom? Bom, pessoal, é isto, claro, né? Muita história para contar, então é interessante a gente ver. Se eu vou estudar geometria, é bom dar uma contextualizada nisso aí. Então, o nome geometria veio então lá de trás, quando começou-se a medir a Terra para a sobrevivência do homem. Então, geometria, né? Geo, terra, metria, medida, certo? Pode-se também associar a palavra geo, por exemplo, com geologia, né? A geologia, ela estuda as formas de composição da Terra. Tá? A geografia, por exemplo, ela estuda o planeta Terra, né? Nas suas partes físicas, nas suas partes humanas. Tá? Então, tudo ligado à Terra. Tudo bem, pessoal? Bom, mais formalmente, né? Se nós procurarmos aí nos nossos livros de matemática, nas nossas literaturas atuais, a gente vai ver como geometria como sendo o estudo das propriedades e medidas das figuras geométricas. Tá, mas espera aí, por que se criaram as figuras geométricas? Então, as figuras geométricas foram criadas como parâmetros, ok? Então, criou-se figuras geométricas para poder estudar o espaço. Quando eu digo espaço, estou me referindo também ao plano. Então, quer-se estudar um plano, então pegou-se porções desse plano, parte desse plano, né, essas porções, e deu nome de figuras geométricas. Então, são figuras geométricas planas. São aquelas que são definidas no plano. Tá? E aí criou-se algumas, como eu disse, são alguns parâmetros, né? Que têm formas definidas, tá? Como, por exemplo, o quadrado, o retângulo, losango, né? O triângulo, certo? O pentágono. Então, são algumas figuras que têm formas definidas. Então, o que o homem fez para poder organizar esse estudo? Então, criou-se parâmetros. O homem, né, criou-se as figuras geométricas, ok? E que tem formas definidas que possibilitam o estudo. Então, essa geometria, ela é dividida, na verdade, em três partes, né? Nós temos a geometria plana, que é toda ela desenvolvida no plano. Temos a geometria espacial, que é essa que a gente vai trabalhar. Então, que ela é desenvolvida no espaço, significa o quê? Que ela tem 3 dimensões, tá? Para você entrar no espaço, você tem que ter 3 dimensões. Tá? Então, essa geometria espacial, ela é definida, ela é organizada no espaço. E nós temos também a geometria analítica, que é bem interessante. Tá? A geometria analítica, na verdade, é um casamento entre a geometria e a álgebra. Então, você utiliza a álgebra para descrever os elementos geométricos, para descrever as figuras geométricas. Por exemplo, eu utilizo a álgebra para escrever uma reta, para escrever uma circunferência. Como é que eu represento uma circunferência ao invés de desenhá-la, representar através de uma equação, né? A elipse, a hipérbole, a parábola e assim por diante. Então, essa é a geometria analítica, ok?
Então, nós vamos ficar aqui com a nossa geometria espacial, tá? É aquela que é estudada, que é organizada no espaço. Ou seja, ela tem 3 dimensões, ela é tridimensional. Claro que, para eu trabalhar com geometria espacial, eu preciso entender a geometria plana. A gente usa bastante relações da geometria plana. Tranquilo, pessoal? Bom, é isto, tá, pessoal? Os slides estão prontos. Então, dentro da geometria espacial, é que eu estava procurando um slide aqui, mas ele está aqui. Tá? Já imprimi aqui, tá? Dentro da geometria espacial, que é o nosso objeto de estudo, tá? Nós vamos estudar, então, os poliedros, que é um poliedro. Então, nós vamos falar sobre isso. Dentro dos poliedros, nós estudamos a relação de Euler, está escrito Euler, né? Se escreve assim, mas pronuncia-se Euler. Vamos estudar os prismas, os paralelepípedos e cubos, que são prismas, claro, e as pirâmides, que não são prismas. Mas tudo isso aqui, ó, prismas, paralelepípedo e cubos são alguns tipos de prismas, certo? E as pirâmides, tudo isso são poliedros. Depois, nós vamos estudar os corpos redondos. Aí fica fácil de diferenciar poliedro de corpos redondos, ok? Dentro dos corpos redondos, nós estudamos os cilindros, os cones e as esferas. Tranquilo? Não sei se vamos ter tempo para estudar tudo isto, mas essa é a nossa programação. Claro que dá para estudar, dá para ir além também, tá? Aqui nos poliedros, nós podemos estudar os troncos, que seria o tronco de uma pirâmide. Aqui nos corpos redondos, podemos também estudar tronco de um cone, por exemplo. Tranquilo, pessoal? Tá? Bom, é isso. Então, isso aqui é o que nós vamos estudar. Por isso, serão várias videoaulas. Tá bom? Bom, já falei aqui, então, nosso objeto de estudo é geometria espacial, né? Estudo da geometria no espaço, ok? Até coloquei aqui, então, são objetos, esses objetos que a gente vai estudar, né? Esses objetos espaciais, que eu falei que são figuras geométricas, essas figuras geométricas são objetos que o homem criou, então são parâmetros. Na verdade, como é que faz isso? Como que se cria uma figura espacial? Na minha concepção. Então, você pega uma porção do espaço. Pega uma porção do espaço. Você vai num espaço infinito, você vai ali e pega uma parte dele e cerca essa porção. Então, essa porção que ficou cercada no espaço é uma figura espacial, que nem sempre tem forma definida. A gente geralmente estuda aquelas figuras que você formou no espaço, mas que tem forma definida. Então, o que é forma definida? Então, por exemplo, o cubo, né, que é o hexaedro, o cubo, as pirâmides, os cilindros, os cones, e assim, a esfera, tudo isso tem forma definida. Tanto é que a gente já conhece esses objetos. Já faz parte do nosso dia a dia. Quem é que não conhece uma esfera? É só pegar uma bola de futebol, por exemplo, você está diante de uma esfera, ok? Bom? Então, essas figuras são chamadas de sólidos geométricos. Então, são porções do espaço. São partes do espaço. Tranquilo? Bom, então já falei, dividindo em poliedros e corpos redondos, não vou entrar em detalhe. Pessoal, vamos lá então. O que são poliedros? Tá? Então, poliedro, ó, aqui tem uma definição formal e eu vou falar um pouquinho diferente para a gente poder entender. Tá? Então, a gente tem que se envolver com tudo isso que é muito abstrato e procurar formar a nossa ideia. Tá? Então, como é que eu vou no espaço e vou formar uma figura? E quando que essa figura se chama poliedro? Então, é como se você fosse no espaço, tá? E começasse a passar vários planos se interceptando. Ok? Imagina, plano. Então, uma folha de caderno, essa folha que eu tenho aqui, ela é plana. Tá? Veja o seguinte, isso aqui é uma outra questão muito séria também a gente falar. A folha, essa folha aqui, por exemplo, ela é uma porção do plano. Agora imagina
várias folhas se interceptando, uma assim, outra assim, outra assim, outra assim. Elas vão cercar um espaço e esse espaço chama-se poliedro. Mas observe que o que cercou esse espaço são planos, são superfícies planas, não são superfícies arredondadas. São todas superfícies planas. Já vou começar a mostrar as figuras, já fica um pouco mais próximo. Então, esse sólido, essa porção do espaço que você cercou com superfícies planas, tem que fechar, tá? Tem que fechar. Com superfícies planas, chama-se poliedro. Vou fazer um aqui para vocês, tá? Então, o que eu estou falando? Por exemplo, eu venho aqui e desenho aqui uma figura plana, ó, ok? Ó. Não sei se vai aparecer aí, ok? Fica ruim para eu desenhar porque eu estou de mau jeito aqui. Então, isso aqui é um plano, tá? Agora eu venho aqui em cima, ó, e coloco outro plano, ó. Então, essa figura aqui de cima, tá? Ela pertence, ela está contida, essa figura, num outro plano, não é esse daqui, ó. Isso aqui é um plano vertical e aquele é um plano horizontal. Eles se interceptaram, esse plano interceptou este. Só que eu não peguei o plano inteiro, eu peguei uma porção dele, ó. O que é isso aqui? É um quadrilátero, ó. Isso aqui também é um quadrilátero, tá? Mas vamos lá, vamos entender como isso aqui é um plano e isso aqui é um plano. Fechou a figura? Não fechou. Então eu tenho que colocar um plano aqui também, ó. Pronto, ó. Fechou a minha figura? Não, tá? Então, esse plano aqui é diferente desse plano aqui, tá? Esse plano está assim, aquele outro está assim, ok? Ó, aqui está a direção desse plano, certo? Está na lateral e isso aqui está na minha frente, ó. Isso aqui está na lateral direita, isso aqui está na minha frente. Isso aqui está em cima. Mas não fechou. Para fechar, tem que fazer isso aqui, ó. Tem que traçar um outro plano aqui na lateral esquerda, outro plano lá no fundo e depois outro plano aqui embaixo. Então aí eu fechei a figura, ó. Eu construí uma figura espacial. Isto é um poliedro, porque ele é formado de planos. Então são vários planos, nesse caso são 6 planos se interceptando, ok? Aí eles fecharam uma porção desse espaço. E do jeito que ocorreu, porque é um espaço fechado, cercado por planos, então este sólido chama-se poliedro, ok? É uma coisa meio complexa até para eu definir isso para vocês. Na verdade, eu não estou definindo, eu estou trabalhando uma ideia, isso é um conceito, ok, pessoal? Tá? Entenderam? Certo? Tá? Eu vou fazer outro aqui para vocês verem. Ó. Vou fazer isso aqui. Ó. Primeiro eu vou desenhar aqui um plano de baixo aqui, ok? Ó, desenho um plano. Aí eu venho aqui, ó, desenho um plano aqui, ó. Desenho um plano lá atrás e desenho outro plano aqui. Formei, portanto, uma pirâmide meio rapidamente aqui, ok? Então, ó, tem um plano aqui nessa lateral, tem um plano aqui na frente, tem um plano lá atrás, tem um plano aqui na lateral esquerda e tem um plano embaixo. Então, esta figura que passa a se chamar pirâmide, ela é formada pela interseção aí, né, digamos, de quantos planos? 5 planos, enquanto que esse aqui é formado pela interseção de 6 planos. Tranquilo, pessoal? Bom, vamos ver agora, em termos de definição, de uma coisa mais formal, né? Como é que nós chamamos os poliedros? Poliedros são sólidos geométricos formados por 3 elementos básicos: vértices, arestas e faces, ok? Vamos explorar um pouquinho isso daí agora, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, isso aqui, pessoal, tem vários planos, esse aqui, ó. Eu não vou conseguir contar, para vocês, mas tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 aqui em cima, tem 5 lá embaixo que não estamos vendo e tem 10 laterais. Esse cara aqui é formado pela interseção de 20 planos diferentes.
Então foram 20 planos se interceptando, formando, portanto, esse objeto, que é o nosso famoso icosaedro. Então, isso aqui é um poliedro. Esse aqui é aquele desenho que eu fiz, né? Parecido, né? Esse aqui está bem melhor. Esse aqui, por exemplo, é uma pirâmide, só que essa pirâmide aqui, na base tem 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, a base é um pentágono. Então, ela tem, para formar a pirâmide, nós precisamos aqui de 6 planos, né? Um plano embaixo e 6 laterais. Esse aqui, nós temos aqui um plano em cima, um plano embaixo e 5 laterais. Então, aqui tem 7 planos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são esses os famosos poliedros. Poli, vamos lá então, agora poli, vamos para a origem da palavra poliedro, tá? Poli, vários, edro, tá? Posso escrever assim, ó. Poliedro, tá? Significa poli mais edro. Esqueci de tirar o volume do celular, certo? Poli significa o quê? Vários. E edro significa o quê? Face. Não é lado, é face. Cada porção, cada plano desse daqui, tá? Cada porção plana que a gente pegou aqui é uma face. Então, poliedro é um sólido, é uma figura geométrica espacial, já ia falar plana, é uma figura geométrica espacial formada por várias faces. Então, tem várias faces. E é óbvio, tem que ser fechado. Não pode ter nenhum buraco aí, não. Tem que ser fechado, tá? É interessante, pessoal, a gente diferenciar poliedro de polígono. Então, poliedro é uma figura espacial. Então, vou repetir. Tem uma porção do espaço fechada, cercada por planos. Ok? O que é um polígono, então? Polígono é diferente, ó. Polígono, poli, vários, gono, pessoal, ângulos. Posso entender como ângulos, como lado também. É diferente. Quando eu falo em polígono, eu estou falando de uma figura plana. Ela é organizada, ela é construída, ela é concebida, vamos dizer assim, no plano. Quando eu falo em poliedro, é uma figura concebida no espaço. Tranquilo? Veja o seguinte, o que seria um polígono, então? Por que são vários, vou colocar o acento aqui, vários ângulos? É assim, ó. Imagina uma linha poligonal. Então, aqui, ó, tem um ponto, outro ponto. Liguei esse ponto a esse ponto. Tá? Esse objeto aqui, esse elemento que eu acabei de fazer, chama-se segmento de reta. Aí eu pego esse ponto aqui e ligo a outro. Ó. Então, eu já tenho 2 segmentos de reta, ligando os pontos. Aí eu pego esse ponto aqui e ligo em outro. Ó. Se eu parar aqui, aqui eu não tenho uma figura fechada. Esse objeto que eu acabei de fazer chama-se linha poligonal. Então, quando uma linha poligonal passa a se formar um polígono? Quando eu fecho ela. Então, eu pego esse último aqui e ligo no primeiro. Pronto. Ó. Aí eu formei um polígono. Então, veja, esse polígono foi desenhado aonde? No plano. Ele não é tridimensional. Ele é bidimensional. Tem 2 dimensões. Então, tudo que eu faço no plano, quando eu me refiro à figura plana, estou trabalhando com o universo bidimensional. São 2 dimensões que eu utilizo. Tranquilo, pessoal? Tá? Então, polígono é uma figura geométrica plana. Poliedro é uma figura geométrica espacial, que é o nosso objeto de estudo agora. Estamos na geometria espacial, mas não utilizamos geometria plana? Claro que utilizamos geometria plana. Por quê? Porque todas as faces dos poliedros são planos. Ok? Então, cada face do poliedro, tá? Essa face aqui na frente, ó, é um retângulo. Essa face aqui lateral é um retângulo.
Essa face da pirâmide que está aqui na nossa frente, ó, é um triângulo. Essa face aqui desse prisma, né? Depois a gente vai falar por que isso se chama prisma. Essa face aqui desse poliedro é o que? É um pentágono. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. A face desse cara aqui, ó, é um triângulo. Então, as faces são todas figuras planas. Tá? Agora, essas figuras planas, elas estão todas entrelaçadas ali, né? Uma face encontra a outra, então vamos falar sobre isso também. Então, elas fecham uma porção do espaço. Essa porção do espaço aí é o que nós chamamos de sólido geométrico. E nesse caso, portanto, poliedro. Tá bom? Bom, pessoal, é complicado, né, a gente fazer uma introdução assim, né, muito teórica, né? Bom, eu tenho algumas sólidos geométricos aqui, mas do jeito que eu estou não dá para eu mostrar. Algumas figuras, algumas peças, do jeito que eu estou aqui, não dá para eu mostrar. Então, no momento, não vou conseguir mostrar para vocês, tá? Posso até pegar aqui uma, mas não vai dar para a gente explorar, ok? Por exemplo, ó, esse cara aqui, vocês não vão conseguir porque o meu celular está muito próximo. Esse cara aqui é um sólido em acrílico, ok? Esse aqui é o icosaedro, ó. Esse daqui, na verdade, esse aqui, ó. Essa figura aqui, esse cara aqui, ó. Ok? Perceberam? Ele está ocupando o quê? Está ocupando uma porção do espaço, ok? Aí eu tenho, por exemplo, esse cara aqui, ó. Ah, esse cara aqui eu não tenho ele aqui no desenho, tá? Esse aqui, ó. Ok? Aqui, ó. Isso que eu falei, tá muito grande aqui, então não vai dar pra gente explorar ele nesse momento. Haverá um momento onde eu vou explorar ele com vocês. Tá bom? Aqui, ó, eu tenho, por exemplo, ó, esse carinha aqui muito estudado, ó. Esse cara, deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. 1, 2, 3 faces. E tem essa de baixo aqui, 4 faces. Esse é o nosso famoso tetraedro. Então, ele é um poliedro. Ele é um poliedro de 4 faces, portanto, ele é chamado de tetraedro. Tá bom? Então, tem bastante coisa para a gente explorar aqui. Por isso que eu falei, vão ser várias aulas, tá? Bom, pessoal, então, uma vez que nós já conhecemos o famoso poliedro, nós vamos ver quais são seus elementos agora, tá? Então, o poliedro tem faces, como já foi dito aqui, vértices e arestas, tá? O que são faces? Então, faces são as laterais. Faces são essas porções do plano, então são superfícies planas. Olha o termo que eu vou usar, não é um termo formal, tá? Então, são superfícies planas, tem que ser planas, são superfícies planas que cercam a porção do espaço, que cercam o objeto, ok? Então, ó, isso aqui é uma face, isso aqui é outra face, aqui em cima é uma face, aqui embaixo é uma face, lá atrás, fica na nossa imaginação, embora o desenho dá para a gente perceber isso, tem uma face e aqui na lateral esquerda tem uma face, ok? Isso aqui pode ser entendido como uma sala, ó. Esse aqui é a base, esse aqui é o teto, né? Esse aqui é o chão, esse aqui é o teto, e as laterais aqui são as paredes. É uma sala fechada, ok? Tá? Então, faces são exatamente as superfícies laterais. Nós chamamos de face. Pelo amor de Deus, não vamos falar lado. Ok? Não é lado. Quem tem lado é o polígono. Também vamos falar um pouco mais sobre isso, ok? Bom, tem também as arestas. Primeiro, o que é uma aresta? Gente, aresta é uma quina. O encontro de duas faces, a interseção de duas faces, forma uma quina. Então, isso aqui ó, chama-se aresta. Isso aqui é uma aresta. Isso aqui é outra aresta. Aqui em cima é uma aresta. Isso aqui é uma aresta, ok? Então, esta aresta aqui é formada pela face de cima e por essa face aqui da frente. Então, a aresta é o lado, agora sim, a aresta é o lado da figura plana
que representa a face do poliedro. Ok? Ó, isso aqui não é uma figura plana, ó, isso aqui não é um quadrilátero, um retângulo. Isso aqui é o lado do retângulo, lado do retângulo, lado do retângulo, lado do retângulo. Esse lado aqui, ele é comum a esta face e esta face. Isso aqui é uma aresta. Entendido? E vértice? Vértice é o ponto onde as arestas concorrem. É o ponto que as arestas têm em comum. Portanto, é o ponto de interseção das arestas. Ok? Então, isso aqui é um vértice, isso aqui é um vértice, um vértice, um vértice, 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 vértice e vértice. Então, esse cara aqui tem 8 vértices. 4 em cima, 4 embaixo. Esse cara aqui tem 12 arestas. 4 em cima, 4 embaixo e 4 laterais. E esse cara tem 6 faces. Tudo bem? Vai ficar difícil você contar nesse cara aqui. Aí vai entrar a famosa relação de Euler, que vai nos ajudar a fazer isso aqui. Mas o nosso vídeo está terminando, pessoal, tá? Veja, gostaria apenas que vocês me entendessem que essa aula não tinha e não tem nenhum roteiro, tá? Eu fui comentando de acordo com os slides, tá bom? Espero que tenha sido útil, tá? E eu volto, portanto, com o segundo vídeo, onde nós vamos falar um pouquinho mais das relações que existem entre as arestas, os vértices e as faces de um poliedro. Até mais, pessoal.